vocês? Me chamo Alessandra Isla e o vídeo de hoje eu vou falar sobre engenharia de prompt no código. Para quem coda com IA, a ideia é transformar o repositório em um verdadeiro sistema que ensina a IA a trabalhar do jeito correto. Um problema que todo desenvolvedor conhece, o desenvolvedor que está desenvolvendo junto com a IA, é que ao abrir um chat na sua IDE, o desenvolvedor ele precisa fornecer para a IA todo o contexto do projeto, por exemplo, use React ao invés de Next, prefira Tailwind, CSS puro, siga o padrão da nomenclatura do projeto. O desenvolvedor ele perca aquele chat, aquele contexto com a IA, vai ser necessário repassar novamente todo o processo que foi passado para ela, ou seja, termina sendo um retrabalho, além de gerar token e perca de tempo. Então, a solução para isso é uma nova abordagem, usando skills, ou seja, o repositório que vai ensinar para a IA. Ao invés de escrever regras apenas para humanos, né, como o arquivo readme.md, o desenvolvedor ele vai escrever as regras do projeto em arquivos.md para a IA poder ler. E isso nos leva ao conceito de o que é skills. Skills, na verdade, elas são instruções reutilizáveis que orientam a IA a executar tarefas de forma consistente, padronizada e previsível. Elas funcionam como um Standard Operation Procedures, que são procedimentos operacionais padrão, só que para as máquinas. Elas definem um passo a passo, o contexto e os critérios necessários para transformar um trabalho complexo em uma execução confiável. Ao invés de depender da memória do desenvolvedor ou do estilo de cada interação, as skills elas vão centralizar o conhecimento operacional e isso vai ajudar a IA seguir o padrão de sempre, reduzindo as variações, retrabalho e decisões improvisadas. E por que isso importa? Padronizar o processo com a IA, reduzir a ambiguidade, dividir as tarefas complexas e garantir a previsibilidade entre sessões e projetos. Ou seja, em resumo, a skill ela transforma uma tarefa complexa em passos sequenciais e previsíveis. Além de criar esse arquivo .md que vai ficar na pasta central do seu projeto, você também pode fazer a colocalização de contexto. O que é isso? É adicionar em pastas relevantes esse documento de AI context.md, por exemplo, na pasta de componentes. Aí cria esse arquivo com as regras de UI. Na pasta de hooks, cria outro arquivo com as regras de hooks customizados, retornos. Na pasta de services também cria as convenções da API sobre autenticação e etc. E quais são os ganhos reais da produtividade na ponta final? Zero retrabalho de padrão, o código gerado ele já nasce no padrão do projeto, eliminando aquela revisão manual exaustiva de convenções. Múltiplos entregáveis por skill. Ele vai entregar, por exemplo, a interface, o teste e o storybook, conforme você planejou no arquivo do documento. E a fonte de verdade é um único repositório com um contexto vivo que substitui dezenas de regras decoradas pela equipe. E a conclusão é que a gente precisa enxergar a IA como parte fundamental da nossa arquitetura de engenharia de prompt, porque não é apenas sobre escrever prompts melhores, é sobre estruturar o projeto para que a IA ela trabalhe dentro dos padrões automaticamente. Então, comece pelo global, crie o arquivo cursor roles, caso utilize a ideia cursor, ou AI instruções.md com a stack e as regras inegociáveis. Adicione também no contexto local das pastas críticas do projeto e automatize com as skills. Vou mostrar um projeto que eu estou criando, que é um jogo do sapo. Ele eu já adicionei as pastas, que tem o AI instruções, que tem o contexto do projeto, a stack de tecnologia, a regra da arquitetura, nomenclatura, exportação, regras de estilização, regras do storybook, regras de teste e os scripts úteis de referência em caso da IA poder testar e visualizar como é que está o desenvolvimento dela. E aqui temos a skill de criar a entidade, que é falando sobre
a entidade que vai ser criada, por exemplo, aqui, com essa skill eu posso criar o sapo, pode criar obstáculo, posso criar o componente que o sapo vai poder pisar. Essa skill eu posso fazer isso. Aí ela tem um passo a passo de execução, análise do setup, criação do componente, documentação e teste. Tem umas regrinhas críticas que ela deve seguir. E tem a skill de criar as páginas, por exemplo, a página da home, a página de série, já outros tipos de páginas que vai ter, é só ela usar essa skill para a criação da página. E aqui, esse aqui é o mesmo arquivo desse daqui. Como eu estou usando o cursor, eu adicionei ele, já para a IA poder ler automaticamente. E dentro de componentes eu adicionei outro contexto referente aos componentes. Temos também no hooks que foi adicionado. Na parte de pages, adicionei as regras para a criação das pastas relacionadas às páginas. Temos os services, o estilo. E é isso. Aqui eu vou pedir para ela criar a página home. Eu coloquei, levando em consideração os padrões do projeto, do Docs, faça a tela home com base na skill. Eu vou aceitar aqui, vamos ver o que ele fez. Ele criou um documento, conforme eu tinha solicitado, a cada iteração dele criar uma documentação do que ele fez. Tem o passo a criação da página, as decisões de implementação, a verificação. Aqui dentro de Pages ele criou a pasta Home, com um componente centralizado Home. A história dele, o teste, o background que ele está usando, a parte do menu, com os botões, as interações e a exportação. É criado a tela home do projeto do jogo do sapo. Eu queria mostrar para vocês, segue as referências que eu vou adicionar na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo!